Olá, empresário, olá, empresária. Pedro Alves, especialista em gestão de empresas e negócios. No vídeo de hoje, eu quero trazer para você mais uma reflexão, um convite para você fazer mais uma reflexão aí no seu negócio. Continuaremos a falar de liquidez, de fluxo de caixa dentro da sua empresa. E te pergunto, qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? Lucro é papel, caixa é vida. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Escreva aí nos comentários se você concorda, justifique e vamos interagir sobre isso aí. Mas, basicamente, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês do ponto de vista de lucro, né? Você que já tem uma noção, que já faz uma apuração de resultado na sua empresa e apura um lucro ao final de um período. E isso é muito importante. A ferramenta que nós usamos isso no mundo de gestão, na consultoria dentro das organizações, se chama DRE, Demonstração de Resultado de Exercício. É uma ferramenta contábil, financeira, econômica que nos ajuda, que apoia a gestão, o gestor, a liderança das empresas. E aí, em relação a esse lucro, você fechou o mês, apurou o lucro, sobrou lá um lucro de valor X. Qual a sua opinião desse lucro? Esse lucro quer dizer que sobrou esse valor no caixa da empresa? Muito cuidado com isso, porque às vezes esse lucro ele não está no banco da empresa, ele não está lá representando o valor apurado na conta bancária, ele foi usado para uma reserva de contingência, por exemplo, ele foi usado para comprar um imóvel. Então, muita atenção nisso, porque às vezes muito mais importante do que esse número num papel, esse resultado de lucro num papel, é você ter de fato o dinheiro lá no seu caixa. Então, muito cuidado com isso, porque em alguns momentos da gestão é importante entender, porque a liquidez ela faz mais sentido do que o resultado, ou isso tem que andar junto. Então, é importante você entender que o caixa na empresa é vida na empresa. Te oferece liquidez, né? No banco, o saldo no banco te oferece liquidez. Então, muita atenção, fique conosco até o final nesse vídeo, que eu vou te dar 3 práticas, né, para te ajudar a entender o porquê que o caixa da empresa é sim, o nosso rei, ele é que consegue honrar os compromissos mensais da empresa, é nele que a gente identifica dentro do fluxo de caixa como a gente vai fazer a gestão financeira da melhor forma possível, de forma que ao final de um período ou de um dia a gente tem aí uma sobra de caixa. Dito isso, eu acredito que podemos afirmar que lucro mostra, né, o resultado da empresa de um passado recente, passado anterior, mas o lucro nos demonstra, através das suas ferramentas, o resultado de um passado. E o caixa da empresa nos demonstra, na prática de gestão financeira, se a gente vai conseguir honrar os compromissos, né, aí da empresa no hoje ou, fundamentalmente, no amanhã. Então, eu quero te mostrar isso na prática, que é o que a gente faz todos os dias nas empresas, como é um exemplo disso. Então, vamos imaginar que você vendeu aí 100 mil reais, você obteve na sua empresa uma venda de 100 mil reais, de forma que você vendeu isso e a gente identificou que desses 100 mil reais, o gasto foi 80 mil reais. Ou seja, 100 mil de venda menos 80 mil de gastos, sobrou um lucro de 20 mil reais, certo? Esse lucro ele deveria estar no caixa, no banco da empresa, correto? Tá, mas e aí, se nessa venda de 100 mil, o cliente só pagou 40 mil à vista e o restante, ou seja, os 60 mil, ele comprou a prazo, 30, 60, 90 dias. Isso quer dizer que na minha venda só entrou no caixa 40 mil reais. Recapitulando, nós tivemos um lucro de 20 e da venda de 100 mil, só 40 mil reais entrou no meu caixa. E aí, pessoal, está o grande erro, ou um dos grandes problemas do dia a dia nas empresas. Ou seja,
a pessoa não tem um controle financeiro correto, não faz um fluxo de caixa que apura o que entrou, o que saiu num dia, numa semana ou num mês, e no exemplo desse, de uma venda de 100 mil, eu só recebi 40, e a empresa considera 100, e aí fura todo o fluxo de caixa, porque você só vai receber o restante nos meses seguintes, no futuro. Ou seja, para o fluxo de caixa, para o caixa da empresa, eu só considero de uma venda de 100 mil, 40 mil. E aí a gente está lá dentro do contas a pagar nosso, cheio de conta de fornecedor, de aluguel, energia, água, impostos, folha de pagamento, que ultrapassam os 40 mil que entrou na empresa. Então, assim, é bem claro, isso é bem nítido, a gente tem que entender que para a gente fazer uma gestão da empresa com liquidez, é fundamental entender o que eu tenho hoje de disponibilidade. Então, o lucro ele acaba sendo um pouco vaidade, né? Os KPIs, os indicadores que a gente cria e tem no mercado, eles acabam sendo muito importantes para a gente entender e criar mecanismos de gestão na empresa. O lucro ele é importante sim, mas tão igual, junto ou separado ou primeiro, né, o caixa continua sendo o nosso rei, o que eu tenho de liquidez continua sendo, de dinheiro disponível nos bancos, continua sendo a minha prioridade, porque é ele que vai honrar os nossos compromissos na empresa, no hoje e no amanhã, né? É ele que vai dar liquidez na empresa. Dito isso, pessoal, vou passar para vocês 3 passos básicos, né? Para você, no momento que você identificar um lucro na sua empresa, né? Seja junto com o seu contador, um lucro contábil, um lucro fiscal, um lucro gerencial, que a gente fez com as ferramentas contábeis financeiras. No momento que você identificar um lucro, eu vou te dar agora 3 passos, né, para você transformar esse lucro em dinheiro, em caixa na sua empresa, né? Então, pense muito nisso, que essas dicas são valiosas. Nós vivemos isso há mais de 40 anos dentro de empresas, pequenas, médias e grandes portes, empresas privadas, que vivem de um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais predador, que exige cada vez mais excelência no seu atendimento, produto de qualidade, exige uma logística perfeita, exige exige uma verdadeira entrega do empresário ao cliente, né? Então, está muito concorrido. Você precisa transformar esse lucro em caixa. E de que forma? Quais são esses 3 passos para você aí transformar o lucro em caixa, em dinheiro lá no banco? Primeiro deles, pessoal, controles, gestão, né? Muitas empresas hoje quebram no Brasil, fecham as portas, pedem falência por falta de gestão. Então, a gente continua insistindo que você precisa ter aí na sua empresa um controle financeiro da forma mais básica possível, né? A gente sempre defendeu isso nas empresas. Comece do mais simples, do mais básico, do que te atende. A roda já foi inventada, né? Pode melhorar ela com o passar do tempo, mas pega aí, ou seja, planilhas de Excel, ou seja, RPs mais básicos, os RPs de prateleira, e comece a implantar isso e a fazer isso aí na sua empresa. É possível. Se você tiver dificuldade, vamos conversar. A gente está aí no dia a dia implantando e fazendo isso nas empresas, mas basicamente implante um controle financeiro, faça isso dentro de um sistema de forma digital, comece a entender esses números seus, né? É muito importante, porque a partir desse entendimento, né, a gente vai identificar onde está o dinheiro, para onde está indo. Esse movimento de controlar o caixa da empresa, né? A gente fala tesouraria, que contempla caixa, bancos, cartões, tudo isso é muito importante fazer a gestão disso. A gente vê muita antecipação de cartão, tem juro, taxa embutido, tem que entender tudo isso para você ter uma clareza para onde está indo o seu dinheiro, né? Um segundo passo seria você negociar prazos aí, né? Nós temos duas frentes aqui, geralmente nos negócios. Você tem a sua venda a prazo, venda à vista é a prazo, e o seu pagamento, né, à vista ou a prazo. Então, você precisa entender que a sua venda a prazo, se você vende
um produto ou um serviço com 90 dias de prazo e paga um produto ou um serviço, um fornecedor, ou, principalmente fornecedores, né, ou alguma despesa fixa com 30 dias, você está com um déficit de fluxo de caixa de 60 dias. Recapitulando, vendi para o meu cliente com 90 dias, estou pagando o fornecedor com 30, você está pagando o fornecedor antecipado, antes de receber do seu cliente. Então, negocie prazos melhores aí com o seu fornecedor, de forma que você tenha mais tempo para pagar suas contas. Negocie também, tente vender com o cliente em prazos menores. Então, o ideal seria o contrário, você vender para o seu cliente com 30 dias de prazo e pagar o fornecedor com 90. E você vai ter uma folga no seu fluxo de caixa e isso vai te dar uma liquidez mais clara, você vai respirar melhor, isso vai te dar um oxigênio melhor na sua empresa. E um terceiro passo também, não menos importante, é criar, ter aí, né, através desses controles que você vai implantar aí, tem alguns indicadores, indicador de liquidez, indicadores de endividamento, né, identificador de compras, de estoque, de ciclo de estoque, de prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, ciclo de caixa, tudo isso são indicadores que te ajudam a identificar para onde está indo o dinheiro na sua empresa, né? Então, é isso, basicamente. Lógico que temos outras análises, outros demonstrativos, né, que a gente vai estar falando com vocês e dando dicas aqui nesse canal. O objetivo que sempre é te ajudar, é contributivo, é passar um pouco da nossa experiência de gestão de empresas e negócios ao longo de 40 anos, para você pegar alguma coisa e aplicar, né, no seu negócio. Então, continue nos acompanhando que virão novas dicas de gestão. E para finalizar, então, leva muito a sério isso, gente. Hoje o mercado está muito exigente, você precisa ter liquidez no seu negócio, né? Então, é importante entender de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, e isso vai te dar um oxigênio, vai te dar um respiro, vai evitar que você entre em dívidas, às vezes, né? Quando a gente domina o caixa, né? Quando a gente domina o recurso financeiro da empresa. Ele é o rei nosso, sim, o caixa é o nosso rei no negócio, ele é fundamental para a sequência da empresa. Pense nisso, é muito importante. Não quer dizer que entender o lucro não seja importante também, mas hoje o caixa ele é o oxigênio da empresa e a gente enxerga isso. Se você aplicar esses 3 passos aí, a gente acredita que você vai ter bons resultados aí na gestão da sua empresa. É isso, né? Pedro Alves aí dando mais dicas de gestão para vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, envie para uma pessoa que está precisando, comenta aí, faça os comentários, clica na setinha aí, e a gente conta com essa divulgação para a gente chegar e ajudar mais pessoas que estão precisando de dicas como essa aí de gestão de empresas, seja pequeno, médio ou grandes empresários. É isso, continue nos acompanhando, que novos vídeos aí virão. Um abraço, sucesso, tamo junto e Deus abençoe.